Bom dia! Bom dia! Bom dia para você também aí de casa. Que bom que você chegou, que bom que estamos juntos. E eu quero dar o meu bom dia especial para essa moça que está aqui do meu lado, essa pernambucana, né? E agora missionária formada. Bom dia, Laís. Bom dia, professora. Bom dia, escola. Bom dia! Bom dia para você que está em casa também. Fico muito feliz de saber que você está nos assistindo e também de poder cumprimentá-lo sendo uma missionária formada. Amém. Louvado seja Deus. Você aí de casa, você sabia que a Laís estava trabalhando em Brejinho, não é isso? Como é que é lá o trabalho em Brejinho? O trabalho lá é muito bom. Conhecemos muitas pessoas, alcançamos muitos corações também com a palavra e relacionamento, não é? Já fizemos projetos também, seja de culinária, de saúde, fazemos muitos tratamentos também. As pessoas são muito receptíveis, mas estamos continuando. Amém. Em nome de Jesus, eu vejo os frutos já vindo. Já faz quanto tempo que você está lá? Já fazem 8 meses. 8 meses, olha aí. E já tem 3 batismos lá. Isso, 3 batismos e 2 pessoas já interessadas pelo batismo também. Amém, louvado seja Deus. E agora ela vai missionária oficial, né? De carteirinha e tudo agora, Amém. né? Passou na prova, muito bem. Que alegria, né? É servirmos ao reino de Deus e pensar que do trabalho das nossas mãos vêm os frutos, né? Vêm almas, glória ao Senhor por isso. E que alegria, né? Estarmos aqui, então, para comemorarmos isso. E eu quero convidar você de casa a se ajoelhar e orarmos a Deus, né? Para iniciarmos, então, o nosso culto. Oremos. Senhor querido, bom Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida que nos concedestes. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo teu infinito amor que sempre nos abraça, sempre nos acolhe. E eu peço, Senhor Deus, que nos ajude a nunca esquecer quem o Senhor é, a nunca esquecer o que o Senhor fez por nós, Senhor Deus. Que a todo momento venha trazer à memória o teu infinito amor, a tua graça, Senhor Amém, Deus. Senhor. E peço, Senhor Deus, que o nosso coração seja preenchido pela presença do teu Santo Espírito. Que, de fato, o nosso eu venha a ser escondido através da rocha que é Cristo. Amém. Te peço por isso, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Laís, e qual é a maior alegria da vida do cristão? Obedecer. Obedecer, isso mesmo. Cristão ama obedecer, porque ama o Senhor, né? Exato. E o Senhor Deus diz que quando a gente o ama, a gente faz o quê? Obedecer. Guarda os seus mandamentos. E agora nós teremos uma mensagem especial, um louvor ao Senhor. E eu quero convidar a Railana a nos dirigir nesse momento. Bom dia para você que também está em casa. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez na presença de Deus. E nesta manhã nós iremos cantar o hino de número 122, O que penso de meu Mestre. Que você possa meditar na letra desse hino e que o Espírito Santo possa vir gravar em sua mente o amor de Jesus. Só Jesus a minha alma satisfaz.
Aleluia! Eu tenho a plena certeza que esse hino foi escolhido por Deus e eu espero que esse hino tenha falado ao seu coração. Muito bem. E agora nós vamos obedecer a Deus, porque Deus disse que nós tínhamos que fazer o que com a palavra dele? Guardá-la em nosso coração. Isso mesmo, para não pecarmos contra ele, né? E nós estamos aprendendo um texto aí essa semana e eu espero que você aí de casa esteja tão empolgado quanto nós ao decorar essa parte da palavra de Deus. E o texto dessa semana qual é? Então, o texto que nós vamos recitar é Filipenses 3, 20 e 21. No Bem. 3. 1, 2, 3. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 e 21. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, nesse momento, vamos ter a parte mais gostosa e mais proveitosa do dia, que é a recapitulação do estudo, onde nós vamos contemplar juntos a palavra de Deus. Espero que você aí em casa se sinta abraçado também pela palavra do Senhor, assim como nós nos sentimos. Amém. Senhor Deus te abençoe. Amém. Bom dia para você que acordou cheio de alegria para dizer: sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Que hino lindo, né? Que bonita essa letra, que grande mensagem. E que isso seja realidade na sua vida no dia de hoje. Bom dia para vocês da igreja. Bom dia. E que bom podermos estudar os versos. Hoje nós estamos com algumas pessoas muito queridas na igreja. Nós estamos com alguns detox, né? Nossa querida Joelma que está aqui. Deus te abençoe, Joelma linda. Que bom que você está junto com a gente, tá? Bom dia, viu, Joelma? Bom dia, minha linda. Faz assim para o pessoal saber quem é minha amiga. Santinha, cadê você, Santinha? Santa toda elegante, cheirosinha, toda bonita. Muito bem. Seu Raimundo, onde ele está? Ainda não chegou? Cadê o seu Raimundo? Ah, tá vindo ainda. Seu Raimundo também está conosco durante a semana. Mas esse final de semana recebemos uma família querida. Cadê a Cida? Ô, Cida, vocês vêm de longe, não é, querida? De Minas Gerais. Veio o seu Dilson, seu Nilson, seu Nilson, olha só. Seja muito bem-vindo, seu Nilson. Maria de Lourdes, querida, tão quietinha que presta tanta atenção. Que bom que vocês estão aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. Agora, vocês são amigos desse povo todo do Brasil que nos acompanha, tá bom? E de fora do Brasil também. Muito bom, louvado seja o nome de Deus. Mas hoje nós temos o testemunho de uma pessoa muito legal. Nós recebemos aqui na Escola de Profetas vários amigos que vêm nos visitar, ficam conosco, passam conosco e alguns voltam 2, 3, muitas vezes. Essa pessoa, o George, que vocês vão ouvir agora junto com sua família, estiveram aqui conosco desde pelo menos uns 8, 10 anos atrás, que eles costumam vir visitar e estar com a gente. E agora, nesse ano do ano bíblico, né? Eles estão fazendo parte de forma especial. Dá uma olhadinha e você já vai se preparando, você que está em casa, se prepare para fazer seu testemunho também. Você tem que gravar, grava no seu telefone, manda para nós que nós vamos passar toda manhã aqui
alguém sempre dizendo o que Deus tem feito no coração e na vida dessa pessoa. Assista isso agora, tá bom? Abraço, mãe da Rebeca. Bom dia, Escola de Profetas. Meu nome é George, essa é minha família. E hoje nós estamos aqui nos preparando para ir para a igreja. Já estamos fazendo ano bíblico também. Queríamos mandar um abraço para vocês especial. Eu quero mandar um abraço para o irmão Leandro, que me ensinou muitas coisas aí quando passei por aí, inclusive o método do anjo, que até hoje eu tenho guardado no meu coração. E também para a irmã Sofia, Sossô da Dada de Gabi. Tenho muito boas lembranças dela e estou muito feliz por ver o quanto ela amadureceu e cresceu em Jesus. Também temos outros abraços aqui, né, Gabi? Um abraço para Joshua e para Duda. Muito bem, Fran. Irmã Joselita, irmão Francinaldo, Joana, Paulinha. Nós todos temos muitas pessoas para mandar abraço. Inclusive, eu queria mandar um abraço especial para a irmã Esther, que já foi missionária aí, não está mais nos 4 profetas, mas temos um carinho especial. E através desse abraço para ela, queríamos abraçar todos os outros, que não vamos lembrar o nome agora, mas vocês são muito especiais em nossas vidas. Temos muitos testemunhos para compartilhar sobre os estudos. Nós nos esforçamos para assistir diariamente os estudos e temos muitos testemunhos para falar para vocês sobre como nossa vida tem mudado e como temos nos aproximado mais de Jesus, lendo os livros de profecia, a Bíblia, enfim. Orem por nossa família, para que nós continuemos crescendo em graça e também continuemos firmes no Evangelho. E da nossa família vai um abraço especial para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, Miguel. Ai, que legal, né? Bom ou não? Não é legal isso? Que o amor de Cristo nos constrange, nos une, nos aproxima. E o legal é que uma das vezes que o George esteve aqui com a família, ela veio grávida, bem grávida, estava perto de 9 meses, e era esse bebezinho que estava lá dentro, né? E que agora está ali falando, cheio de vida e piscando, feliz no coração. Mas eu tenho uma surpresa para vocês ainda maior. Existe um livro neste planeta Terra, entre tantos que foram escritos pelos seres humanos, um livro que o Senhor Deus se envolveu pessoalmente e praticamente o Senhor Deus ditou estas informações de maneira que não faltasse nenhum detalhe para que o povo de Deus na Terra pudesse compreender os últimos acontecimentos do mundo. O inimigo das almas odeia esse livro e faz de tudo para que o povo não leia. O livro é O Grande Conflito. Esse livro que você está vendo na tela agora. Este livro vai ser estudado em 42 dias. Que são 42 dias. Imagine, em 42 dias, você entender o livro que as pessoas mais têm dificuldade de ler. Porque o inimigo atrapalha, o inimigo incomoda e também as pessoas raramente leem. Você sabe que o planeta Terra não gosta tanto de ler, né? Mas nós vamos explicar ele para você. Daqui a 6 dias começa. Você vai entrar em contato com um dos maiores informações que o planeta da Terra, que os seres humanos, que o povo da Igreja Adventista estão determinados a passar para todo o resto, para que possam estar preparados para os últimos dias da história da Terra. Não esqueça, e eu sei que você está feliz por isso, eu também. Eu estou muito animada para poder passar essas informações para vocês. Eu mesma irei passar capítulo por capítulo do livro O Grande Conflito. Agora, por que isso é importante? Estamos nos últimos acontecimentos. Você precisa ouvir o que eu vou te dizer agora. Estamos em época de flagelos crescentes, em épocas de juízos caindo sobre a terra, a união da igreja com o Estado, as igrejas estão se unindo com o Estado, a diminuição da capacidade perceptiva mental e moral. Isso tem enfraquecido de forma tremenda no planeta Terra e não precisa mais ninguém provar nada porque você está vendo. O aumento assustador dos flagelos humanos. Tudo isso já está acontecendo. Mas o que é que está em andamento? A descida das chuvas temporã para uns e a serôdia para outros. Você precisa estar conosco para entender por que eu estou dizendo para você isso. E também o que está em andamento? A pregação da última mensagem de juízo no céu.
está em andamento. O último momento do trabalho de Jesus em favor da humanidade está em andamento. O que está em andamento também? Leis dominicais em processo. O que está acontecendo exatamente agora no planeta Terra, em reuniões em Roma, é para preparar o mundo para a imposição do domingo como dia de guarda, em contrapartida o que a Bíblia disse. A Bíblia diz que é o sábado o dia de guarda, né? O que está em andamento também? Leis dominicais em processo, a porta da graça vai se fechar, o último engano que vai acontecer no planeta, Satanás vai personificar-se de Cristo e a perseguição aos filhos de Deus. Nós estamos nos preparando porque o estudo deste livro, O Grande Conflito, será feito de maneira muito especial. Nós estivemos lá, Deus deu a oportunidade a mim e ao Leandro, para estarmos nos locais aonde a senhora White comentou, escreveu sobre estes acontecimentos, nos locais aonde aconteceram cada um deles. E nós vamos poder mostrar os vídeos para vocês, as fotos para vocês, para que vocês possam comprovar e poder passar para a sua família. Por favor, pense, chame o máximo possível de pessoas para que estejam estudando conosco. Nosso estudo de hoje de manhã está no livro de 1 João. Quem foi João? Abra sua Bíblia no livro de 1 João para que você acompanhe um dos discípulos de Jesus que mais me impressionam. Me enche o coração de pensar como Deus, em sua misericórdia e bondade, pode tomar a vida de alguém de forma tão profunda. Ele viu Elias e Moisés no monte e viu a glória de Jesus. Que privilégio, não é? Ele também, a ele foi confiada Maria, a mãe de Jesus. O Senhor Jesus o chamou, não a qualquer outro. Ele permaneceu na cruz, aos pés da cruz, ele não fugiu como os outros discípulos, né? Ele estava na sala de julgamento, ele ficou próximo à cruz e saiu correndo na frente do impulsivo Pedro, quando Jesus ressuscitou para ir olhar o espaço onde alguém disse, ele ressuscitou, ele foi correndo na frente. Imagina, ele era o mais novinho dos discípulos, viveu mais por causa disso também. Foi colocado vivo dentro de um caldeirão de óleo fervente pelo rei Domiciano, pelo imperador Domiciano. Domiciano tinha tanta raiva, na verdade é Satanás com raiva e usa os seres humanos que estão à disposição. Satanás tinha tanta raiva desse discípulo que Deus resolveu fazê-lo permanecer vivo, que mandou enfiá-lo, imagina que coisa terrível, que coisa vil e cruel, enfiá-lo vivo dentro de um caldeirão de óleo fervente, e aconteceu com João o mesmo que aconteceu com os meus outros irmãos, os 3 companheiros de Daniel, né? Saiu sem lesão nenhuma. E Domiciano ficou, ai que horrível, esse cara aí tem alguma coisa especial, e mandou ele ser levado para uma ilha de segurança máxima no mar Egeu, a ilha de Patmos. Não foi isso? Nós vamos estudar ainda sobre isso. Mas vamos entender sobre esse discípulo amado de ardente devoção? Vamos primeiro, para você entender quem é ele, você tem que estudar o que ele escreveu. A produção da nossa vida é uma demonstração clara e viva de quem nós somos. Nós somos o resultado, o nosso resultado é o que fazemos, sim ou não? Para você conhecer uma pessoa, descubra o que ela fez. O que João deixou para a humanidade? Seus escritos. E eu vou te dizer uma coisa, ele tinha um temperamento terrível, um caráter terrível. Ele e seu irmão eram chamados de filhos do trovão. Podem imaginar isso? Ele não era fácil. Era rápido para falar coisas terríveis. Era aquele que tinha capacidade para, e como Deus também descreve aqui, para impressionar negativamente. Como? Dê uma olhadinha no capítulo, no 53 do livro Atos dos Apóstolos, no 3º parágrafo que começa, o confiante amor e devoção altruísta. Achem esse parágrafo, por favor, para que vocês possam observar juntos agora. O capítulo 53, você tem que pegar e acompanhar isso. Como é gostoso isso. Quando eu começar o livro Grande Conflito, nós vamos pegar Bíblia e Grande Conflito, e vocês vão ficar impressionados como é fácil entender aquilo que já foi escrito para nós. Então vamos colocar agora esta informação para dentro da cabeça. O 3º parágrafo começa, o confiante amor e devoção altruísta manifestados na vida e no caráter de João apresentam lições de grande valor para a igreja cristã. Para quem, gente?
Então é para nós. Vamos entender agora quem era João. João não possuía por índole a amabilidade de caráter que sua experiência posterior revelou. Então ele tinha vindo de um lar difícil, tinha aprendido o que não presta, ele era uma pessoa difícil. Por quê? Olhem o que diz aqui. Ele tinha por natureza graves defeitos. Não somente era orgulhoso, presumido, ambicioso de honras, mas impetuoso e vingativo quando injuriado. Que difícil, hein? Vocês gostariam de viver com uma pessoa assim? Gostariam? Pois Jesus viveu. Alguns balançaram a cabeça negativamente, eu não quero, mas Jesus viveu. Jesus não repeliu a João. Mesmo João sendo uma pessoa pronta para atrapalhar seu trabalho. Continua. Ele e seu irmão eram chamados filhos do trovão. O mau gênio, já viu aquelas pessoas dizendo, mas essa pessoa tem um mau gênio, né? O mau gênio, o desejo de vingança, o espírito de crítica, tudo isso se encontrava no discípulo amado. Mas atrás destas coisas, o divino mestre viu o ardente, sincero e amante coração. Olha, Satanás tenta nos estragar desde o nascimento. Quero que vocês saibam disso. Ele olha os pais, os avós, os bisavós, nossos antepassados e diz, essa criança que está sendo gerada pode ser sim um instrumento meu por causa das características que ela vai herdar dos pais. Então eu vou lutar para desenvolver essas misérias nesta vida. Sabiam que é assim que ele faz? Então quando a criancinha nasce, ele já sabe que ela tem tendência para mentir, para roubar, para ser bravo, para ser orgulhoso, para ser chato, para todas essas coisas terríveis de caráter, e ele começa a trabalhar para que aquela vida seja desenvolvida, naquela vida, desenvolvida estes caracteres negativos. Não pense que as coisas que você tem na sua maneira de ser e no seu caráter são o acaso. Não é. É Satanás lutando. E pais que não têm visão permitem esse tipo de situação nos filhos, que são, na verdade, a agenda do próprio Satanás. Deus tem uma agenda para nós. Satanás também tem uma agenda para os seres humanos. Sabiam disso? Isso é muito sério. Nós vamos trabalhar numa série para os filhos, pais e filhos, que vocês vão ficar impressionados com as coisas que o Senhor Deus tem nos ensinado e mostrado a respeito da vida. Com João não foi diferente. Satanás deve ter trabalhado muito nele, porque não foi Deus que tinha dado essas características. No entanto, o Senhor Deus sabia que por baixo daquilo tudo tinha um amável coração. E então o Senhor Deus, na hora que eu imagino que os outros discípulos olhavam e falavam, lá vem João. Ai, lá vem João. Lembra da situação em que Jesus pediu que os discípulos fossem à frente e achassem uma vila de samaritanos para que ele pousasse? Os discípulos foram. Quando voltaram, lá estava João no meio dos discípulos. Disseram, Senhor, eles não quiseram te receber. Que insulto com o Senhor. Quer que a gente faça descer fogo do céu, igual o Elias fez, e a gente queima eles tudo. Olha só. Jesus falou, filhos, eu não faço um negócio desse. Eu não vim para acabar com a alma dos homens. Não. E teve todo cuidado com os samaritanos que não o quiseram, né? E então os samaritanos, depois da morte de Jesus, ainda se converteram. Legal, né? Eles eram aqueles duros, eles eram os duros de coração, né? Tinham um zelo tremendo. E Satanás se aproveitava disso. Mas eu quero comentar uma coisa com vocês. O Senhor Deus, quando luta por uma vida, e luta de verdade, e alguém permite, as pessoas se transformam na maior bênção. Não quero que vocês se esqueçam que quando João estava andando em sua velhice, caminhando entre as pessoas, as outras que tinham conhecido e visto Jesus diziam, como se parece com Jesus. Diz que o jeito de andar era do próprio Cristo, o jeito de falar era do Senhor Jesus. Ele lembrava no porte, na caminhada, no jeito de ser, aquele a quem ele admirou a vida toda e copiou-lhe os trejeitos, a maneira de ser, a forma de andar, e recebeu de Deus o poder do céu para ser como Jesus. Não é interessante isso? O discípulo amado, ele amava o mestre. Por isso ele foi capaz de escrever o que você encontra em 1 João. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João. E eu quero comentar com você isso para que você entenda a beleza disso. João começa, que é o mesmo escritor do livro de João, e dessas 3 epístolas aqui, né? 1º, 2º e 3º João, e também escritor de
Apocalipse, né? Olha quantos livros tremendos esse homem escreveu. Ele era um catedrático? Ele era um doutor em... Não, o que ele era? É assim, quando Deus toca numa vida, Deus pode fazer com que essa pessoa faça proezas, tá bem? Independente de qualquer situação deste planeta. E João começa a explicar a palavra da vida. Ele começa esse livro de 1 João do mesmo jeito que começa o livro de João. Ele explicando o verbo no livro de João, e aqui ele escreve a palavra da vida. O foco central da linguagem de João era o Senhor Jesus Cristo, sempre. Ele explicava as características de Jesus em contraste com a miséria humana, dizendo o quanto Jesus era capaz de mudar isso. E ele podia dizer isso, Railana, sabe por quê? Porque ele tinha recebido essa mudança nele mesmo. O maior testemunho que alguém pode dar é quando Deus, olha o que eu te falo, Deus fez na pessoa e a pessoa tem a coragem agora de contar o exemplo e a manifestação de Deus na sua história pessoal. Foi o que João fez, tá? Então vejam que coisa tremenda a explicação de João sobre um homem pecador e o cuidado de Deus sobre ele. 1 João 1, capítulo 5, versículo 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? De Jesus. Dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Olha que interessante, ele mesmo que disse que Jesus é luz. E o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Simeão, quando pegou Jesus no colo, Simeão disse o quê? Isso daqui será luz para as nações, repetindo o que está em Isaías 49. Simeão só estava repetindo o que estava em Isaías 49. Isaías 49 diz, ele será luz para as nações. E Simeão pegou o menino no colo e disse, será luz para as nações. E então João aqui escreve, ele era a luz dos homens. Que lindo, né? Nele estava a luz. Continua. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Lembra o que eu comentei com vocês da seriedade que tem de se dizer salvo e viver como perdido? Olha só, nós não fazemos coisas para sermos salvos. Fazemos porque já somos salvos. As nossas atitudes são atitudes de gente salva. Olha, para você entender melhor, abre bem seu ouvido agora. Nós não podemos dizer diante do céu ou da terra que nós não estamos salvos. Ouviram isso? Jesus, quando veio, salvou quantas pessoas? Todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo estão salvas. As pessoas não irão para o céu por falta de salvação. Elas não perderão o céu porque lhes falta salvação. Elas perderão o céu porque não vão andar como salvos. Não escolheram viver como salvos. Olha a diferença. Seu problema não é ser salvo. Seu problema é perder a salvação que você já tem. Consegue entender o que é isso? Seres humanos não podem mais orar para Deus e dizer assim, Senhor, me salva. Salva você já está, o Senhor Deus vai dizer. Eu já te salvei, filho. Você tem que dizer, Senhor, não me deixe perder a salvação que o Senhor já me deu com atitudes de gente perdida. Entenderam isso? Quais são as atitudes de gente perdida? Gente salva não fala igual gente perdida. Gente salva não vive igual gente perdida, não veste igual gente perdida, não come igual gente perdida, não gere seus negócios igual gente perdida. Gente salva vive igual pessoas do céu. Nossa pátria, disse o nosso texto para estudar, nossa pátria é o quê? Está nos céus. Sim ou não? Sim ou não, senhores? Essa é a pátria. Nós não somos daqui. Isso é grande. Você tem que colocar isso dentro do seu coração. Você é peregrino, nem tua casa te pertence. Que na verdade a sua casa mesmo é no céu. Aqui nós estamos só para fazer um trabalho. Só para um trabalho especial. E João tinha entendido isso completamente. Ao entender estas verdades, aliás, todos os que foram salvos entenderam isso completamente. E ao entender, o coração deles se enchia de luz. Olha o que diz o verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todos os atos pecaminosos. Na verdade, está lá, olhe bem o que eu vou dizer, no original é este o sentido, atos pecaminosos. Existe uma diferença entre natureza pecaminosa e atos pecaminosos. A nossa natureza pecaminosa só vai sair de nós no dia que Jesus voltar nas nuvens dos céus e nos transformar. Está entendido? A natureza pecaminosa só vai sair nesse dia. Mas atos pecaminosos têm que sair antes.
que são atos pecaminosos? É exatamente isso que eu acabei de falar. Quem é salvo tem que viver como salvo. Tem que orar a Deus e reconhecer tal coisa que eu faço é errado. Não posso continuar com isso. E esse tipo de situação não é própria de quem foi tirado das trevas e foi trazido para a luz. É isso que João está dizendo. Continuando. Se dissermos que não temos, aqui está escrito pecado, natureza pecaminosa, olha lá, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. É João que explicou a seriedade dessa coisa do pessoal dizer que conhece a Jesus e não guardar os mandamentos. Olha, ele foi claro em dizer, olha o que ele disse aqui. Olha lá, vamos ver se a gente conhece Jesus mesmo. Você que está em casa, que está nos ouvindo, são tantas pessoas que nos ouvem em todos os lugares do mundo. Por favor, veja o que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, verso 3 em diante. E nisto sabemos que o conhecemos. Como é que você sabe se você conhece a Deus? Continua, o que diz aí? O verso 3. Olha, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Continua, o verso 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Continua. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso sabemos que estamos nele. Agora veja, o verso 6 e 7 é muito revelador. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Gente, agora o 7 é de matar. Olha o que diz. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, aquele que desde o princípio tiveste. Gente, João está claro em dizer, sabe aquele pessoal fala, não, existe mandamento novo, Jesus já aboliu os outros. João está dizendo isso não existe. O mandamento que está dizendo aqui que é para você guardar, é aquele que desde o princípio tiveste. Como João é claro, né? Paulo, ele é complicado, mas João é claro, não é? Eu imagino os dois conversando no céu, né? Eu imagino João chegando para Paulo e dizer, rapaz, tu complicou que só, e o outro falou, e você simplificou demais. Porque um era erudito, né? Paulo era erudito, muito capaz, sabedor, criado aos pés de Gamaliel, e João era simples, né? E simplificou para nós as coisas. Continua, incrível como o Senhor Deus mostra para João e traz para João o escrito para os jovens, para os velhos, para os mais maduros, para as criancinhas, sim ou não? Sim. Ele diz claramente, tem instruções para todos eles. Inclusive ainda diz assim para os jovens, jovens eu vos escrevi porque sois fortes, é mesmo? A sociedade de hoje diz que os jovens são chatos, aborrecentes, mas João diz, jovens eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aleluia! Bendito seja o nome de Deus. Ainda continua mais um detalhe aqui no capítulo 3 que me chama muita atenção. Presta atenção que vocês vão ver agora. João aqui explica um negócio muito interessante. Capítulo 3, verso 4 em diante. E eu vou comentar com vocês. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é o quê? Então tá. Então daqui em diante, deste verso em diante, nós vamos fazer essa transposição de palavra. Toda vez que aparecer a palavra pecado, a gente vai colocar, ou transgressão da lei, a gente vai colocar transgressão da lei. Combinado? O que diz? O que o verso 4 diz? Todo aquele que comete pecado, transgride a lei. Pois o pecado é o quê? Transgressão da lei, sim ou não? Então, daqui para frente, toda vez que aparecer a palavra pecado, a gente vai colocar transgride a lei, tá? Vamos ver o que vai dar. Verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar as nossas transgressões da lei, e nele não há transgressão da lei. Continua. Todo aquele que permanece nele não vive transgredindo a lei. Todo que vive transgredindo a lei não o viu e nem o conheceu. Continua. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete transgressão da lei é do diabo, porque o diabo transgride a lei desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática da transgressão da lei, porque a semente de Deus permanece nele, não pode continuar transgredindo a lei, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Opa, interessante isso, não é? Sim ou não? Gostaram dessa transposição? Quem fez foi João. Eu só fiz aqui, só trabalhei em cima, combinado? E isso é muito sério. João 4, né?
Em João 3 ele ainda diz que qualquer coisa que pedirmos em nome, olha que coisa linda, né? Veja o verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Aleluia! Capítulo 4. No capítulo 4, o Senhor Jesus diz que Jesus é Deus. E quem diz que Jesus não é Deus é anátema, né? O Senhor Deus diz que nós não devemos nem comer junto com essa pessoa. Que sério, né? Isso é sério ou não? Muito sério, né? E ele foi que comenta que Deus é amor. Veja o verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que Deus nos encha de amor, né? E o capítulo 5 tem uma das mensagens mais poderosas que se pode ter. O capítulo 5 de 1 João. O que diz ali? Encha seu coração agora para você saber um negócio. Presta atenção. Foi no livro de João que Jesus instruiu João para registrar o encontro histórico de Jesus com Nicodemos. Lembra? Lembra aí. Capítulo 3 de João mostra o encontro histórico, Jesus e Nicodemos. E Nicodemos vai lá se encontrar com Jesus, né, escondidinho, e pergunta assim: o que eu farei para herdar a vida eterna? Senhor Deus disse: é preciso você nascer de novo. Tá lembrado disso? Ele: como que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Lá sendo satírico, né? Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe, nascer de novo? O Senhor Deus pegou e falou para ele uma frase. E João que registrou, que a vida eterna, olha só, já era uma característica de possuir, de ter, de absorver todo aquele que tinha aceitado Jesus. O que ele disse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algumas pessoas pensam que esse tem a vida eterna está no futuro. Te assusta agora com o que você vai ler. Você acha que você vai ter a vida eterna ou já tem? Já tem. Já tem. Você já tem. A maior parte das pessoas no mundo não entendem que você já tem a vida eterna. Inclusive, alguns nem vão morrer. Nasceram para viver para sempre, sim ou não? Porque Jesus está voltando. Quando Jesus chegar, alguns vão estar vivos ou não? Vamos subir com ele sem passar pela morte. Aleluia ou não? Bendito seja Deus. É só o eu que tem que morrer. Mas agora se assuste o que João explicou sobre essa conversa de Jesus. 1 João 5, verso 11. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. O 12 agora. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. A vós que credes no nome do Filho de Deus. Você tem a vida eterna ou não? Sim. Tem. Aleluia, queridos. Aleluia, você que está em casa. Nós temos a vida eterna. Para você ver como é sério perder. Quem perder vai perder o pacote inteiro. Você não vai ganhar vida eterna nenhuma, você já tem. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando você aceitou Jesus, Ele imputou sobre você, Ele colocou sobre você a vida dEle. Ele trocou a tua miséria com a vida dEle, falou: toma aqui. Você nem sabe a grandiosidade e o poder que tem nisso. Você ganhou a salvação, você não vai pagar pelos seus pecados. Sabia? Olha que tremendo. E você ganhou a vida eterna que você tinha perdido. Olha o que você ganhou. E quem perder vai perder as duas coisas juntas, né? O pacote inteiro. Porque Jesus te entregou tudo. Não falta nada. Ele falou: tá aqui, ó. Me dá tudo aí de ruim, toma aqui tudo de bom. Foi isso que ele fez. Não é lindo? E é isso que João está explicando aqui. Tá? Isso é muito lindo. João explica isso para você compreender a coisa de uma forma muito delicada, muito clara. Mas João, para terminar, que nós já temos que terminar, este João, ao explicar sobre ele, a senhora White escreveu coisas tremendas. Por favor, eu quero ler um pedacinho de um parágrafo no capítulo 53, que começa assim: não se alcança a posição no reino de Deus. Lembra que a mãe dele, olha que coisa interessante, foi lá e falou: Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, deixa meu filho sentado de um lado, outro filho do outro. Lembra disso? Vocês acham que João não sabia que a mãe estava pedindo isso? Sabia ou não? Sim. Porque ele era ambicioso por posições melhores, ele queria aparecer e tal. Olha que interessante. Ô, João. Ei, João, que coisa linda. E foi o próprio João
que teve que escrever lá no Apocalipse, aquele que vencer sentará-se comigo no meu trono. Ele que teve que escrever. Esse que pediu, né? A mãe dele foi lá pedir. Olha que lindo esse parágrafo. Não se alcança, acha esse parágrafo aí, ó. Não se alcança a posição no reino de Deus mediante favoritismo. Não adianta pedir. Senhor, eu quero sentar aí do lado. Ó, não é adquirida nem recebida mediante concessão arbitrária. É o resultado do caráter. Por isso que Jesus disse, aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Imagina o João ouvindo isso. Ele, eu tenho que escrever isso. A minha mãe tinha pedido para eu sentar com ele. Olha, que vergonha. É mediante o caráter. Olha lá, a coroa e o trono são a prova de uma condição conquistada. Prova do domínio do eu por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Que coisa tremenda, louvado seja o nome de Deus. Outra parte que eu gostaria de ler para vocês é aqui está, a fervente e profunda afeição. Achem isso. Vocês vão gostar muito disso daqui. Como foi que ele conseguiu esse tipo de posicionamento diante do mundo? Isso aqui me chamou demais a atenção. Eu li isso e falei, nossa, que lindo, né? Olha aqui, olha, vamos ler junto? Diz assim, a fervente e profunda afeição de João por seu mestre não era a causa do amor de Cristo por ele, mas o efeito desse amor. Quando a gente ama uma pessoa, aquilo lhe causa, o efeito disso é uma tremenda de uma modificação naquele coração. Uma pessoa que é amada muda. Nós tivemos a prova disso numa criancinha que morou conosco, não foi? Criança amada, como transforma. Parece que surgiu uma criança de dentro daquela. Que coisa linda que foi isso, louvado seja o nome de Deus. Quando você luta com alguém e a pessoa não muda, que ela não foi amada o suficiente. Saiba disso. Amor transforma pessoas e foi isso que aconteceu em João. João desejava tornar-se semelhante a Jesus e sob a transformadora influência do amor de Cristo, tornou-se manso e meigo. Ele desejava e então ele chegou lá, sim ou não? Porque quanto mais ele desejava, mais Jesus lançava amor sobre ele. Toma aqui, meu filho, você quer, eu te dou. Aleluia, gente, continua. O eu estava escondido em Jesus. Mais que todos os seus companheiros, João se rendeu ao poder dessa extraordinária vida. Diz ele, porque a vida foi manifesta e nós a vimos. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. João teve do Salvador um conhecimento experimental. Irmãos, nós precisamos ter esse conhecimento experimental de Cristo. Nós não podemos ficar só ouvindo a experiência dos outros. Nós temos que ter a nossa experiência a respeito do Senhor. Peça a Deus, Senhor, me ajude a ter uma experiência do Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, né? Continua. As lições de seu mestre ficaram-lhe gravadas na mente. Quando testificada da graça do Salvador, sua linguagem simples se tornara o quê? Eloquente, com o amor que lhe permeava todo o ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus ama aqueles que representam o Pai. Como é que é isso? Jesus ama aos que representam o Pai, e João podia falar do amor do Pai como nenhum outro discípulo poderia fazê-lo. Gente, isso não mexeu no seu coração? Não fez você pensar? João tinha conhecimento do Pai. Por quê? Porque tinha conhecido muito bem o Filho. Uau! Ele revelou a seus semelhantes o que sentia no coração, representando em seu caráter os atributos de Deus. Meu Deus, faça isso conosco. Faça isso comigo, eu quero isso. Você quer? Então vamos pedir isso a Deus agora de joelhos? Vamos pedir, Senhor, faça comigo o que o Senhor fez. Quanto temperamento igual de João, né? Quanto temperamento explosivo, difícil, rancoroso, vingativo. E então Jesus pode fazer essa transformação, se a pessoa desejar e correr e lutar contra estes atributos terríveis, né? Que o Senhor Deus nunca criou, né? E nós podemos receber do Senhor de forma tremenda os atributos celestiais. Vou ajoelhar e orar com você agora. Santo Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o Teu nome.
Nós te agradecemos, nós nos entregamos, nós te louvamos e queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus. Queremos que aconteça conosco o que aconteceu com João, o discípulo amado. Queremos amar muito Jesus. Queremos aprender a representá-lo. Queremos conhecer-te, ó Pai eterno. E queremos que Jesus faça em nós todo o sonho dele, tudo o que ele pensou, tudo o que ele desejou. Pai, prepara o mundo para receber o livro Grande Conflito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a passar essas informações que vão preparar o mundo para esses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe por que é importante falar sobre o livro Grande Conflito? É o livro Grande Conflito que explica o último livro que João escreveu, o Apocalipse. Deus abençoe vocês e até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.